Amém. Jesus é o Senhor. Semana 1, terça-feira. Leitura bíblica começa aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 15 ao 17, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Agora em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém. Apocalipse 20. Capítulo 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Ali com oração diz, 1 Pedro 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por Senhor ter nos resgatado, por Senhor ter nos chamado, Senhor. Ó, estávamos nas trevas, Senhor, e o Senhor nos chamou para a luz. Ó, o Senhor nos fez filhos, nos enxertou na videira verdadeira. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. O título diz assim: valorizar o direito de primogenitura. A obra de Deus é realizada mediante sua palavra profética, à medida que a palavra sai da boca do Senhor, e os filhos de Deus obedecem a ela. O falar divino vai se concretizando. As realizações da obra têm como objetivo levar as igrejas a progredir, introduzindo os irmãos na esfera do amor, onde há intercessão e suporte mútuos entre os santos para que funcione o corpo de Cristo. Assim, como vencedores que valorizam o direito de primogenitura, prosseguimos para o alvo, nosso galardão no reino milenar, o repouso de Deus, que nos aguarda no fim desta era. Sejamos diferentes de Esaú. Não desprezemos nossa primogenitura. Moisés não trocou seu direito de primogenitura por prazeres transitórios do pecado.
No Antigo Testamento, esse direito reservava ao primogênito a porção dobrada da terra, a realeza e o sacerdócio. Entre os filhos de Israel, Ruben perdeu a porção dobrada da terra, a qual foi dada a José. Mediante seus 2 filhos, que receberam a herança entre os sacerdotes de Jacó, a realeza foi para Judá e o sacerdócio foi para Levi. No Novo Testamento, o sacerdócio e a realeza foram dadas à igreja. Conforme lemos, vós sois sacerdócio real. Aleluia, somos sacerdotes e reis. Com todos os primogênitos, aqueles que deixam tudo para seguir o Senhor, receberão ainda uma porção dobrada de bênção, o galardão de participar do desfrute dos vencedores no reino milenar. Por isso, hoje nosso alvo deve ser viver a vida da igreja e fazer a vontade de Deus. Dessa forma, obteremos uma bênção extraordinária. Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com Ele 1000 anos. Esse galardão está relacionado ao direito de primogenitura. A epístola de Paulo aos Efésios nos revela a vontade de Deus. O mistério da vontade de Deus estava oculto. Entretanto, foi desvendado por meio dos apóstolos. A vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ou seja, todas as coisas deverão ser encabeçadas por Cristo. Essa obra maravilhosa é o plano de Deus. Para compreender sua vontade, Deus nos concedeu o espírito de sabedoria e de revelação. Nosso Deus é a fonte da glória e a própria glória, e deseja prover-nos de grande salvação, introduzindo-nos na glória. Em nossa mente natural, não entenderemos as coisas de Deus, pois essas não obedecem à razão, mas relacionam-se ao Espírito que pertence à esfera da fé. Quem está acostumado a usar apenas a mente racional, limitada pelo tempo e espaço, nunca entenderá as coisas eternas e ilimitadas de Deus. Paulo, nos versículos a seguir, prossegue: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Com os olhos de nosso coração iluminados, conseguimos ver além das histórias e doutrinas sistemáticas da teologia. Se realmente desejamos entender a Deus e saber da esperança de nosso chamamento, precisamos transportar-nos para a dimensão de Deus, que não é limitada pelo tempo e espaço. Deus nos chamou para recebermos uma herança cheia de riqueza e de glória. Para garantir que recebemos essa herança, Ele exerce sobre nós o maior poder desse universo, a suprema grandeza de seu poder. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus colocou Cristo nas regiões celestiais. Portanto, Ele está fora do tempo e do espaço. Cristo está na dimensão de Deus, na eternidade, acima de
todas as coisas. Esse Senhor maravilhoso foi dado à igreja, que é o seu corpo e plenitude. Amém. Amém, irmãos. Aí a pergunta diz assim: o que está reservado aos que valorizam o direito de primogenitura? Amém. Bom, irmãos, aqueles que valorizam, né, vão ter a oportunidade, né, vão ser galardoados. Um galardão de participar do desfrute dos vencedores ali no reino milenar. Imagine a oportunidade, né? A gente vê que as coisas de Deus não são entendidas no nosso natural, né? A gente tem visto sobre a dimensão que Deus habita, né? Que não é limitada pelo tempo, não é limitado pelo espaço, que por conta da nossa mente ser limitado, ainda não conseguimos entender Deus, né? Mas Ele permite, né, Ele nos dá sabedoria para entender as suas coisas, né? Não por nossa capacidade, mas pela misericórdia dEle, né? A gente vê falando aqui sobre oportunidade, né? E de valorizar aquilo que tem sido nos dado, né? De fato, o povo de Deus era o povo judeu. E determinado ponto ali, o povo gentil, aquele povo distante das promessas, né? Nós, irmãos, né? Fomos alcançados e nos dado uma oportunidade, né? Que possamos valorizar essa oportunidade. Quando a gente começa a pensar a respeito do reino e ser galardoado e como imaginar, como seria, né? Como será? Às vezes eu penso num hino, é o C100, que diz que nunca mais se ouvirá de violência nessa terra. Que um dia isso vai acontecer, né? Pós o reino. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém.